Olá, estou eu aqui de volta para mais um e o nosso último encontro aqui do nosso grupo de estudos do Psicoterapia e Sentido da Vida. Encerramos, finalizamos neste exato, não, finalizaremos, encerraremos neste exato encontro que é o nosso 41º aqui do grupo de estudos do Psicoterapia e Sentido da Vida, um grupo de estudos de logoterapia e análise existencial. Se você caiu de paraquedas aqui, meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico há 10 anos e trabalho com logoterapia e análise existencial como uma das minhas abordagens de atuação. Então, nós tivemos aí uma longa jornada por este livrinho, Psicoterapia e Sentido da Vida. A minha edição, como você já sabe, é a edição antiga. Tem uma edição mais nova, mas eu não comprei pelos motivos que eu já falei. Mas se você está vendo pela primeira vez o nosso grupo de estudos por este vídeo, eu não comprei porque é só um facelift, tá? Então, o texto é o mesmo, né? Até a mesma fonte, tudinho. Enfim, uma crítica aí à editora. Mas chegamos então ao fim, né? Hoje nós vamos trabalhar o último tema. Eu fui, a maioria das vezes, a cada vídeo, eu trabalhei um tópico do livro. Bom, então, um subtópico do livro eu fui trabalhando a cada vídeo. É lógico que em um vídeo ou outro, ou eu trabalhei 2, ou eu demorei para trabalhar um tópico mais longo em algum outro vídeo, mas em regra foi aí um tópico por vídeo, e cada vídeo, como você já passou por essa jornada, né, cada vídeo então tem aí o título do tópico. Então hoje nós vamos ler o último tópico, né, fora o epílogo. Eu não vou ler o epílogo, você leia em casa, por favor, o epílogo. E este daqui então será o nosso último vídeo do Psicoterapia e Sentido da Vida, né? Com a exceção de que o próximo vídeo eu vou fazer um encerramento, tá bom? Então eu vou fazer um encerramento no nosso próximo vídeo, fazendo um resumo, impressões sobre o livro, algumas pontuações e também apresentar o nosso próximo livro, né, do nosso grupo de estudos aqui em logoterapia e análise existencial. Então, vamos embora, sem mais delongas. Faltou só o meu velho cafezinho, porque eu acabei de almoçar. Acabei de almoçar, e aí agora seria bom, né? Um cafezinho. Mas daqui a pouquinho, 2 horas, eu vou para minha mentoria filosófica. Então, na mentoria filosófica, eu vou fazer o cafezinho, né? Aí, na mentoria filosófica, eu trabalho junto com o meu professor, este livrinho aqui do Pierre Hadot, O que é Filosofia Antiga, que também é um livro muito bom para a gente fazer um grupo de estudos aqui, mas, né, esse daqui é uma outra vibe e eu não vou fazer isso de maneira aberta. Ok? Último auxílio. Encerramos, como é que você está? Eu estou saudosista já aqui do Psicoterapia Sentido da Vida. Vamos lá. Já se tem dito, a título de objeção, que a função da psicoterapia não é consolar. E isto, mesmo quando ela, ou em geral a medicina, já não consegue efetivamente curar. Mas essa objeção não colhe. Não foi por acaso que o sábio fundador do Hospital Geral de Viena, o imperador José II, mandou encimar a porta de entrada com uma placa onde se lê esta inscrição: Salute et solatu aegrorum. Cadê o nosso latim? Esse povo gosta de um latim, né?
Sausitz. Que triste, né? Cadê? E o conforto saúde e o conforto dos enfermos, será que é isso? Deve ser alguma coisa nesse sentido, né? Salute, é por isso que não apareceu ali, né, esse Z aqui, é um U. Pela saúde e conforto dos enfermos. Pronto, agora sim. Uma inscrição que está dedicada não apenas à cura, mas também à consolação dos doentes. Que a consolação se inclui na esfera de competência do médico, é o que, aliás, se deduz da recomendação da Associação Médica Americana. O médico também tem que consolar almas. Em nenhuma hipótese é isto da competência exclusiva do psiquiatra. É muito simplesmente a missão de todo e qualquer médico que pratica a medicina. Isso tem sido meio esquisito, né? Eu estou convencido de que as palavras milenares de Isaías, eis o que diz o vosso Deus, consolai meu povo, consolai-o, conservam ainda hoje plena validade, não apenas em geral, e sim muito especial e diretamente para o médico. Pois bem, o último auxílio é a consolação que eu presto quando consigo tornar visível, apesar de um grande sofrimento, que não cede à última possibilidade, aliás, a mais alta, de encontrar um sentido para a vida. Tentarei ilustrar o meu processo nestes casos, reproduzindo um fragmento de uma fita magnetofônica. É doido. A famosa fita cassete, tá? Você é de uma geração que nunca viu uma fita cassete. Deixa eu ver bem aqui. Talvez você tenha visto só é, numa, como é que se diz? Numa camisa, alguma coisa assim, ou arte, né? Fita cassete. A gente ouvia a música por isso daqui, ó. Essa daqui do meio não, a do meio é VHS. Hum. Não, mas a gente ouvia a música por aqui. Hoje tem Spotify e tal, não sei o quê. Mas antes a gente ouvia a música por isso daqui, ó. Top, né? Beleza. A fita a que me refiro contém uma conversa que eu tive com uma paciente que foi gravada durante uma das minhas conferências clínicas. A conversa assistiam os meus ouvintes, estudantes de medicina, filosofia e teologia. Já se vê que se trata de um diálogo improvisado do começo ao fim. A paciente em questão tinha 80 anos de idade e sofria de um carcinoma que não admitia mais intervenção cirúrgica. Paciente em fim de vida, tá? Escusado seria dizer que o nome desta velha senhora é inteiramente fictício. Foi extraído de uma personagem de romance, aquela Teta Linek, da obra de Wafer, Ao Céu Desfalcado, a qual a paciente se assemelhava extraordinariamente. Daí a importância de você ler livros, né, ler literatura. Passemos, pois, ao fragmento mencionado. Frankl, Viktor Frankl, diga-me uma coisa, senhora Linek, que pensa hoje da sua longa vida fazendo agora um retrospecto? Acha que foi uma vida bonita? Paciente. Professor, não tem dúvida que foi uma vida bonita. Era bonito viver. E tenho que agradecer a Deus tudo que me deu de presente.
fui ao teatro, ouvi concertos. O senhor sabe, aquela família de Praga com quem estive a servir, e foram dezenas de anos. Levava-me muitas vezes aos concertos, e tudo isso era bonito, e tenho que agradecer tudo a Deus. O certo é que eu tinha que trazer-lhe à consciência o desespero existencial que ela tornara inconsciente, reprimindo. Era isso, era preciso que lutasse com ele, como Jacó lutou com o anjo, até este o vencer. O que se me impunha era levá-la até ao ponto de vencer terminantemente a sua vida, até a capacidade de dizer sim ao seu destino, que não aceitava já a mudança. E, para tanto, precisava, o que soa a paradoxo, que ela duvidasse, uma vez que fosse da sua vida. Isto, porém, no plano da consciência, e não como ela tinha dado a entender, reprimindo a dúvida. Então, ele tinha uma escuta aqui de que ele percebia de que ela reprimiu a dúvida acerca do sentido da sua vida. E ela trouxe tudo aquilo, né, de maneira ali defensivo, né? Não foi uma racionalização, foi mais uma defesa, né? Ela foi defendendo e usando, minha vida foi linda, não sei o que, essa coisa toda. Então, olha só. Frankl, bem, senhora. Bem, senhora Lineker, a senhora fala de vivências realmente belas, mas não acha que agora tudo isso acabou? Paciente pensativa, sim, realmente tudo acabou. Frankl, então, acredita que todas essas coisas tão bonitas que viveu desapareceram sem deixar rastro? Que ficaram sem valor? Que foram reduzidas ao nada? A paciente, continuando pensativa, as coisas tão bonitas que vivi. E aqui o Frankl está gerando angústia na mulher, né? Frankl, mas olhe uma coisa, senhora Lineker, haverá alguém capaz de fazer com que não tenha acontecido essa felicidade que viveu? Será que alguém a pode apagar? Paciente, não, não, professor. O senhor tem razão. Ninguém pode fazer com que não tenha acontecido. E poderá alguém desfazer os bens que encontrou na vida? A paciente, não. Isso também não. Lembra, volta aqui na playlist, lembra da aula, da discussão do suprassentido, né, e do meu exemplo da caneta, vai para lá de novo. Paciente. Ninguém, Frankl. Quem pode desfazer o que a senhora conseguiu com tanto esforço? Paciente. Ninguém, professor. É claro que ninguém pode fazer desaparecer isso assim. Frankl. E alguém será capaz de fazer desaparecer tudo o que a senhora passou com tanta valentia e coragem? Alguém conseguiria eliminar tudo isso do seu passado? Desse passado, em que pôs tudo a salvo, encelerando-a como uma colheita? Desse passado, em que poupou e armazenou tantas coisas? Paciente, agora comovido até as lágrimas. Ninguém pode fazer isso, doutor, ninguém. Aqui houve um momento de silêncio. Com certeza que tive de sofrer muito, mas também tentei aparar os golpes que a vida me deu. O senhor compreende? Eu acredito que o sofrimento é um castigo. Eu acredito em Deus. Escusado seria dizer eu, por mim, nunca teria tido o direito de iluminar a explicação do sentido da vida, apelando para princípios religiosos, explicando a doente neste ponto. É esta uma possibilidade que apenas cabe ao sacerdote. O médico, como tal, não tem isso nem deveres nem legítimos direitos. Mas, uma vez que a atitude religiosa positiva da paciente veio à luz, já nada impedia que a inserisse como fato dado no tratamento psicoterápico.
Né, então ele insere aqui, olha só. Mas, vejamos, senhora Lineker, não acha que o sofrimento também pode ser uma prova? Não lhe parece que talvez Deus tenha querido ver até o ponto que a senhora Lineker é capaz de suportar o sofrimento? E afinal, talvez ele tenha que admitir esta conclusão. Ótimo, ela suportou tudo com grande valentia. E sendo assim, senhora Lineker, diga-me mais uma coisa. Acha que alguém seria capaz de desfazer semelhante realização? Paciente. Não, ninguém. Então, é porque permanece, não é verdade? Paciente. É exato. Isso. Isso permanece. Franca. Como vê, senhora Lineker? Lineker, a senhora fez muitas coisas ao longo da vida, realizou muito, mas o que fez do seu sofrimento foi a melhor das realizações. E nesse aspecto, a senhora é, para as nossas pacientes, um exemplo. Aliás, felicito as suas companheiras de clínica por poderem tomá-la como exemplo. Então, o que, que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo a articulação do sofrimento dela, né? Ela estava em negação, ela estava negando ali o sofrimento, tá? Nesse instante aconteceu uma coisa que ainda não tinha acontecido nunca numa aula. Os 150 ouvintes romperam todos num aplauso espontâneo. Dirigi-me então mais uma vez à velha senhora e disse-lhe: Veja, senhora Lineker, estes aplausos são para Vossa Senhoria, são pela sua vida, que foi uma realização grande e única. Pode sentir-se orgulhosa dessa vida, e são tão poucos os homens que se podem sentir orgulhosos com a deles. Aliás, senhora Lineker, posso dizer-lhe mesmo que a sua vida é um monumento que nenhum homem poderá fazer desaparecer. Vagarosamente, a velha saiu da sala de conferências. Uma semana mais tarde morreu. Morreu como Jó, cansada dos anos, mas duramente a sua última semana de vida já não estava deprimida. Pelo contrário, sentia-se animada e cheia de fé. Pelos modos, eu tinha conseguido mostrar-lhe que a vida dela possuía pleno sentido e que seu sofrimento possuía um sentido ainda mais profundo. Antes, como dissemos, a velha senhora estava oprimida pela preocupação de haver levado uma vida inútil. Contudo, as suas últimas palavras, tal como se acham na história clínica, nada deixam transparecer essa opressão, e vale a pena transcrevê-las aqui. A minha vida é um monumento, foi o que disse o professor aos estudantes na sala de aula. Portanto, não vivi em vão. O campo em que entramos com a logoterapia e mais ainda com a análise existencial é um campo fronteiriço entre a medicina e a filosofia. Paralelamente, também a direção de almas médica se move numa linha divisória, se bem que diversa, entra na fronteira entre a medicina e a religião. Já se sabe que quem anda sempre a mudar de país, atravessando a fronteira, é observado com desconfiança dos dois lados. Assim, a direção de almas médica sempre terá que ter em conta que a perseguem olhares desconfiados e receosos. E isto nunca o deve ela esquecer.
Dizem-nos que, com a direção de almas médicas, nos limitamos a dar pedras em vez de pão. Mas, afinal, quem quiser ver as coisas com os olhos de ver, dará uma sentença mais benigna e terá que admitir que o que nós damos é realmente pão, mas em vez de maná. A direção de almas médicas situa-se entre dois reinos. É assim um campo limite. Como campo limite, é, entretanto, terra de ninguém, e não obstante, é também uma terra de promissão. Então aqui ele encerra. Aqui ele encerra, tá? Falando sobre a direção das almas médicas, né, que é essa aplicação da logoterapia. E, em uma última instância, uma provocação ali, algo religioso, né? O epílogo, cara, eu não queria ler. Mas tem algumas coisas aqui. Tá. Beleza. Então é isto. E aí, o que eu dei no começo do. No começo aqui da nossa leitura foi fake news, tá? Esse daqui não vai ser o nosso último encontro. O nosso último encontro será o próximo, que a gente vai ler aqui o epílogo, tá? Eu vou começar a leitura daqui, né? Eu vou ler mais 10 minutinhos e no próximo a gente encerra o epílogo e aí o próximo então será o nosso último encontro, tá bom? Porque eu lembrei aqui que tem umas coisas, né, que a gente precisa pontuar e que vai esclarecer práticas, tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai ler aqui o epílogo, certo? E aí é importante para poder tirar algumas dúvidas sobre prática em logoterapia, tá? Num prefácio que escreveu para uma obra sobre logoterapia, o professor de Harvard, Gordon Allport, menciona que a logoterapia, entre aquelas correntes aqui nos Estados Unidos, se dá o nome de psiquiatria existencial. Menciona a logoterapia entre aquelas correntes aqui nos Estados Unidos se dá o nome de psiquiatria existencial, né? Então aqui ele vai fazer essa diferença, por isso que é importante eu ler para você, tá? Então vamos lá, ó. Psiquiatria existencial, logoterapia, psiquiatria existencial, vamos localizar ela. Mas o professor Robert Leslie afirma que a logoterapia ocupa precisamente neste aspecto uma posição excepcional digna de nota, a tal ponto que, ao contrário das outras correntes psiquiátricas e existenciais, teria o cabedal suficiente para produzir e revelar uma técnica certeira. Observações análogas encontram-se em escritos de Tweedy, Unsgersma, Kaskanovsky e Krumboldt sobre esta matéria. Mas, na realidade, a logoterapia, por exemplo, em comparação com a Dazai análise, é mais do que simples análise. E,
tanto isto é assim que o que ela quer ser em primeira linha, conforme indica o próprio nome de logoterapia, é terapia. Além disso, a logoterapia preocupa-se não tanto com o ser como com o sentido, o logos precisamente. Então, além de ser uma terapia, a logoterapia preocupa-se não tanto com o ser como com o sentido, o logos precisamente. Desta maneira, aquilo que em logoterapia se denomina vontade de sentido assume, dentro deste sistema, um especial valor funcional. O que queremos dizer com isto é que, por vontade de sentido, não se entende senão um fato que se confirma mediante uma análise fenomenológica. O fato de que o homem, no fundo, sempre aspira a encontrar um sentido para a sua e atingir plenamente esse sentido realizando-a. Sem dúvida, hoje em dia, esta vontade de sentido se vê malograda com demasiada frequência. É, aliás, a este propósito que em logoterapia se fala de frustração existencial. Pacientes a quem se aplica este diagnóstico costumam queixar-se de um sentimento de ausência de sentido ou um vazio interior. São os casos de vácuo existencial. Conceito, como se diz com terminologia logoterápica. Vácuo este que, com razão, se pode caracterizar como a neurose coletiva da atualidade. Então, nós temos a frustração existencial e nós temos o vácuo existencial. A frustração existencial é esse mal que assola, vamos dizer assim, a humanidade. E que, vamos dizer assim, seria o contrário de uma vontade de sentido, enquanto o vácuo existencial é a experiência pessoal de uma pessoa, né, quando ela se depara com essa sensação de ausência de sentido, de vazio interior. De resto, ainda recentemente, um psiquiatra tchecoslovaco chamava a atenção para o fato de que a frustração existencial está muito longe de se notar apenas nos chamados países capitalistas. Nos casos em que a frustração existencial se condensa em sintomas neuróticos, temos um novo tipo de neurose, que denominaremos neurose noogênica, para usarmos a terminologia logoterápica. Conceito também. Cramogy e Maholic, os diretores de um centro de investigação dos Estados Unidos, prepararam um teste específico que aplicaram a 220 pessoas para verificarem empiricamente a neurose noogênica. Terminado o teste, os autores publicaram um trabalho no Jornal da Clínica de Psicologia, esclarecendo que os seus achados confirmaram plenamente a hipótese frankliana, segundo a qual, hoje em dia, há que se acrescentar à neurose psicógena uma nova modalidade de neurose noogênica.
está demonstrado que se trata efetivamente de uma nova síndrome. No que diz respeito à frequência da neurose noogênica, basta considerar os resultados estatísticos apresentados pela investigação de Werner em Londres, Lange e Volhaud em Tubinga, de Priel em Würzburg, de Niebauer em Viena, de Frank M. Buckley em Worcester, de Nina Toll em Middletown, e os cálculos concordam em que cerca de 20% das neuroses verificadas são noogênicas. Então, qual a ideia, né? Vou já encerrar aqui. Ele percebeu um fenômeno, né? E o fenômeno é a frustração existencial. E a frustração existencial, ela é resultado, né, da não prática, eu vou chamar assim, da não realização da vontade de sentido. E aí a frustração existencial é um sintoma de uma época. E o que gera a frustração existencial? O vácuo existencial, né? O vazio interior, a ausência de sentido individual. Então, ora, a gente tem um sintoma de vazio interior, de vivência de ausência de sentido, e a gente tem a repetição disso. A repetição disso é a frustração existencial, e a partir daí nós temos a instalação de uma nova síndrome, né? Que é o que ele vai nomear de neurose noogênica. E aqui a gente vê a explicação dele, né? Aqui eu encerro a leitura, tá? Com isso daqui, o que a gente observa, né? A gente observa que existe um fenômeno, tá? Esse fenômeno é observável. E aí, por isso que ele pretende, com a logoterapia, entre aspas, ser ou ir além de uma das análises, né? Além de fazer uma análise somente. Né? Ele pretende ser um método de terapia, né? A terapia para aquelas pessoas que estão passando por uma ausência de sentido. Então, basicamente é isso, é um método terapêutico para este fenômeno da frustração existencial. Né? Então, ele vai localizar isso, né? E aí a terapêutica da logoterapia é isto, né? É essa provocação para tentar superar a frustração, esse fenômeno da frustração existencial. Né? Então, esse é o objetivo. Né? Então, ele vai discorrer agora aqui sobre possibilidades, né? Vai explicar um pouquinho mais sobre logoterapia, e vai ver possibilidades de ações, tá bom? Isso daqui vai te ajudar na tua prática clínica. E aí a gente vai continuar, portanto, no próximo vídeo, que será o último. Não vai ser fake news, que será o último. A gente vai continuar aqui. Ok. Então, beleza.
Até o nosso próximo encontro, que será o último. Aí sim. Beijinhos, tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.